Bem-vindos à TV Shopping. E nossa conversa de hoje é com o Marcos Pazini, da IPC Marketing, que desenvolve um estudo de potencial de consumo chamado IPC Maps. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo certo. Marcos, a grande surpresa desse ano, pelo menos para mim no estudo, é que a classe B cresceu mais do que as classes C e D no último ano. Primeiro, seria legal você definir para a gente o que é A, B, C, D e quais os critérios usados para isso. Ok. Nós trabalhamos nesse critério de classificação com o critério Brasil da ABEP. Como é que funciona o critério Brasil? Ele leva em consideração o que existe no domicílio da pessoa e, mediante a quantidade desses itens, isso vai dar uma pontuação e esta somatória vai dizer se aquele domicílio é classe E, ou classe D, ou classe C1, ou classe C2. Quando você fala classe B ou classe C, existe uma certa dúvida em relação à população entender isso. Então, todo ano é feito um trabalho de atualização desta renda de cada classe econômica. Por exemplo, classe A1, agora em 2012, são domicílios com uma renda média de R$ 18.600, chegando até uma classe E, que é a base da pirâmide, que tem uma renda inferior a R$ 500 por mês, e renda esta domiciliar. Agora, tanto 500 por renda domiciliar é extremamente baixo, mas 18 mil como topo também é muito baixo. Esse critério não está passando uma linha muito baixa? Na verdade, o critério Brasil ele serve para dividir a população brasileira em grandes grupos, né, que a gente costuma chamar aí no jargão de marketing como clusters. Então, se você tem necessidade de estudar aquela população muito pobre, que não tem rendimento, que vive de forma miserável, ou o contrário, aqueles muito ricos, que todo mundo conhece nomes e estão qualificados aí como os mais ricos do mundo, esse critério Brasil ele não vai se adequar. O critério serve para a população normal. Quem sai fora da curva tem que ter objeto de um estudo específico para você entender o que eles querem, como é que eles vivem e assim por diante. Um simples critério desse padrão de mercado não vai resolver seu problema. Agora, e a tão falada e famosa classe média? Ela existe e onde ela se enquadra nesse critério? Olha, não existe uma maneira oficial de classificar a classe média. Nós, em vista do que aconteceu em 2008 com a divisão da classe C em C1 e C2, e naquele momento, quando se dividiu a classe C em C1 e C2, o objetivo foi colocar parte da classe C, que tinha um padrão mais alto como classe C1, e aquela população de renda mais baixa renda como classe C2, nós usamos esse argumento da própria ABEP, e aí nós classificamos como classe média a classe B2 e a classe C1. Quem são esses domicílios? São domicílios que têm uma renda média aí na faixa de R$ 2.000 a R$ 3.200 por mês. E qual foi a razão do crescimento e qual foi esse crescimento desta classe média nos últimos 12 meses? A classe média está recebendo população remanescente da classe C. Vamos voltar um pouquinho, vamos voltar 10 anos atrás. O que aconteceu? Você teve uma estabilização da economia, uma facilitação do crédito, principalmente para a população de renda mais baixa, a oferta de emprego ascendente. Então, o que aconteceu? Essa população passou a adquirir bens de consumo e ela se viu aí migrando de classe D e E para a classe C. Tanto que a classe C, como eu já disse, em 2008, ela foi desmembrada em C1 e C2. O que nós estamos observando agora é uma segunda onda desse movimento migratório, ou seja, você observa os domicílios da classe C1 e C2 migrando para as classes B1 e B2. Então, hoje, quem está chamando a atenção mais do que classe média ou mais do que classe C é a classe B, que está recebendo uma parcela grande de população de classe C1 e C2 e passa a se destacar no mercado de consumo brasileiro. E essa classe B1 e B2, essas classes B1 e B2, elas crescem tanto em número quanto em renda, ou só em número ou só em renda? Não, elas estão crescendo em quantidade de domicílios, em renda e em valor de potencial de consumo. Só para você entender esse crescimento agora entre 2011 e 2012, o ano passado, a classe B, correspondendo a B1 e B2, eles foram responsáveis por 45%, 46% de tudo que foi consumido no Brasil. Neste ano agora, de 2012, a expectativa é que eles sejam responsáveis por 50% do consumo brasileiro. Então, veja, um crescimento de 4% ou 5% em um ano de participação em cima de um 100% de Brasil não é algo que possa passar desapercebido. E isso é uma tendência, quer dizer, essa progressão vai continuar acontecendo e nessa velocidade, ou seja, agora é a hora de prestar atenção na classe B? Sim, a classe B ela merece ser observada, até porque não é aquela classe B de antigamente, que eram, vamos dizer assim, formador de opinião. Você tem muita gente hoje na classe B
que é um pessoal remanescente da classe C. E por que isso é importante? Porque essa população traz um comportamento de consumo vinculado a como era classe C. Então, ela ainda valoriza preço, ela ainda vai fazer pesquisas de preço, ela não vai comprar assim de impacto num primeiro momento, ela vai pensar mais, ela é mais racional. Então, é importante que você tenha um trabalho atualizado para saber como que essa população está gastando o dinheiro dela, tá certo? Para que você possa direcionar o seu marketing de forma adequada para atingir com a comunicação adequada para esse público. Agora, vamos trazer isso um pouco para a realidade dos shopping centers, que são basicamente para servir uma grande classe média. Eu, se sou empreendedor de shopping, eu tenho um empreendimento situado mais ou menos na classe média. Para onde eu olho? Eu olho para baixo ou eu olho para cima? Ou seja, eu vou tomar mais conta da minha classe B, que já existe, ou eu vou tomar conta para atrair o pessoal ascendente da classe C? Você tem que cuidar das duas coisas. Esse pessoal ascendente da classe C é importante, porque eles, via de regra, eles estão numa condição melhor de consumo agora e você não pode deixar de considerá-los, mas, ao mesmo tempo, você também tem que continuar dando aquela atenção que você dá para esse público de classe B, classe média. Por quê? Porque é ele quem faz o seu negócio se movimentar. O que eu acho importante, Cláudio, nesse sentido, é o seguinte: você tem mercados, né, mercados, entenda-se aí, municípios, que eles vêm crescendo o potencial de consumo graças ao crescimento da classe B. Então, para a Associação de Shopping Centers, para os empreendedores, isso é importante por quê? Porque pode sinalizar novos mercados com oportunidade para você abrir novos empreendimentos. Eu acho que o objetivo desse material nosso é exatamente dar uma sinalização do que está acontecendo em termos dos municípios brasileiros para que os empreendedores possam fazer um planejamento se antecipando ao que deve acontecer daqui a pouco. Eu não sei se o estudo de vocês abarca esse tipo de informação, mas potencial de consumo tem muito a ver com disponibilidade, concessão de crédito e inadimplência. Você acha que onde chega o limite de concessão de crédito no topo e que representa o risco para a inadimplência? Quanto tempo e para que segmentos existe esse perigo? Olha, a inadimplência é inerente ao crédito, né? Ela acontece. Agora, o que eu tenho ouvido falar de questões de inadimplência ao longo da minha vida aí de profissional é que, via de regra, você tem problemas maiores de inadimplência com classes mais altas do que com a população de classe C ou classes mais baixas. Por quê? Porque, para esta população, o nome limpo é uma questão de honra. E, se ela tiver um nome sujo, basicamente, ela não consegue mais fazer nada. Não consegue um emprego, não vai conseguir crédito, não vai ter uma vida digna. Então, a preocupação nesse sentido existe e você tem oscilações, sim, nessa questão aí da inadimplência. Mas é alguma coisa que, normalmente, está mais ou menos no mesmo nível e sob controle. Agora, o que é importante eu falar desse material que nós fornecemos também é o seguinte: o potencial de consumo, ele diz respeito ao que você tem de dinheiro no bolso do consumidor. Então, por exemplo, tem muita gente que avalia, mercados potenciais para você abrir um novo negócio em cima de população. Quando você faz uma análise usando população como referência, você está nivelando todo mundo, ricos, pobres, classe média, no mesmo padrão. Isso é complicado. Aí, se você quiser sofisticar um pouquinho, você usa PIB, né? PIB é muito bom, é riqueza, é o que é produzido, maravilhoso. Só que você tem que tomar cuidado porque você tem aqueles mercados que têm extração de petróleo, extração de gás, que, via de regra, pode ter uma população pequena, e esse dinheiro não chega no bolso dessa população local. Esse dinheiro sai e vai aí para outras companhias fora daquele mercado. Então, o que nós pretendemos trazer é, dentro de cada município, quanto que você tem de população segmentada essa população por classe econômica e quanto de dinheiro você tem no bolso dessa população. E mais ainda, como ela deve gastar esse dinheiro em 22 categorias de consumo. E por aí você consegue fazer todo o seu planejamento e definir os melhores mercados para você atuar. Inclusive, depois de você atuar, você tem parâmetros para checar se o seu desempenho de vendas naqueles mercados está dentro do padrão de potencial de consumo daquela região versus o total do Brasil, ou se está acima ou se está abaixo, você pode corrigir. Agora, vocês entregam um grande banco de dados ligado à ferramenta de georreferenciamento e um software, etc. Mas e as análises? Porque é um estudo complexo e as possibilidades de cruzamento são várias. E as possibilidades de você imputar dados também são grandes. A pessoa, para usar o estudo de vocês, precisa de mais algum profissional para conseguir fazer análise de tantos dados depois? O nosso objetivo é entregar o banco de dados
ele pode estar agregado ao software de georreferenciamento ou não, depende da necessidade do nosso cliente. Se ele leva o software junto com o banco de dados, obviamente nós vamos dar o treinamento necessário para que ele saiba operar essa ferramenta. Agora, a nossa ideia, enquanto produto, é fornecer o banco de dados com o máximo de informações possíveis que nós conseguimos coletar e atualizar, e a customização o próprio cliente faz, porque ninguém melhor do que ele para conhecer as peculiaridades, as especificidades e as necessidades que ele tem para os seus planejamentos. Então, a gente dá todo o suporte para explicar como foram feitos os cálculos, quais as bases, os parâmetros, mas a partir daí o cliente faz sozinho, via de regra, e até não quer ninguém perto, porque são questões confidenciais que ele não quer compartilhar com ninguém. Você, se fosse um empreendedor de shopping centers, onde você abriria e para que público? Olha, hoje eu não posso deixar de considerar região Nordeste, que é o maior berço de classe C que você tem no Brasil. Ela passou a ser o segundo maior mercado consumidor em 2008 e se mantém até agora à frente da região Sul. Então, para quem que você voltaria o empreendimento? Hoje, para a classe C, mas já planejando que daqui a pouco você vai atingir uma classe B, porque a tendência é que essa classe C de hoje, daqui 3, 4, 5 anos, a persistir esse cenário econômico que nós estamos vivendo hoje, ela vai ser a classe B de amanhã. E o Nordeste, por conta disso, ele deve ter um crescimento maior do que as outras regiões ao longo dos próximos anos. Então, para ser curto e grosso, Nordeste, hoje classe C, mas preparado para atender daqui a pouco uma classe B. Marcos, obrigado pela entrevista. Estou à disposição.